Tchau. Hoje eu vou fazer live com vocês e com a mamãe. Ó, Preparados? quem lembra da última história? Jesus foi ungido, lembra? Um pouco antes da Páscoa, da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. Aqui. Isso, então estava aqui o jantar. Lá na mesa estavam seus discípulos. Jesus estava sentado com eles. Jesus sentar aqui, ó. Tentar. Ele estava sentado à mesa para o jantar. Então, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa Jesus. Olha só o que Jesus fez. O que será que ele vai fazer? Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha ao redor da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia. E o que será que Jesus fez? Começou a lavar os pés dos seus discípulos. Então, ó, um discípulo se sentou aqui e Jesus foi lá e ó, começou a lavar o pé dele. Enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Ó. Ele lavou os pés e enxugou com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse assim, ó. Aí um dos discípulos falou assim, Senhor! Simão Pedro falou assim, Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus falou, você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Então disse Pedro assim, ó. Não, nunca lavarás os meus pés, Senhor. Eu é que tenho que lavar os seus. Se eu não lavar, você não terá parte comigo, falou Jesus. Débora, ele era um mestre. Como assim Jesus, o mestre, ia lavar os pés dos discípulos, aqueles pés sujos? Lembra? Mas Jesus, mesmo sendo mestre, ele quis dar o exemplo que o maior veio para servir, lavar os pés, servir aos outros. Fez isso para deixar o exemplo. Aí Pedro falou assim, ó, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos, minha cabeça, lava tudo. Aí Jesus falou assim, ó, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Sabe por que ele falou isso? Porque ele sabia que um deles iria trair. Quando terminou de lavar os pés de todos os discípulos, ele vestiu a capa novamente e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou assim, ó, vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou mestre e senhor. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Primeiro dia de festa dos pães sem fermento, ou seja, da Páscoa, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram:
onde queres que preparemos a refeição da Páscoa, Senhor? Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Então, eles foram lá, ó, prepararam a mesa da Páscoa, né? Então, eles arrumaram tudo, pão, ovinho, estavam prontos para a ceia. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com seus discípulos. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um ao outro: com certeza não sou eu. Ah, não sou eu, Senhor. Eu também não. Ai, com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Era Judas. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não lhe haver nascido. Verdade. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Verdade. com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, então, Jesus Partiu o pão. tomou o pão, deu graças. Obrigado, Senhor, por este pão, né? Partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam e comam deste pão. Isto é o meu corpo. Este é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças. Isso, e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecado. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vocês se lembram lá no deserto o que Deus enviou do céu? Maná. Maná, o pão caiu do céu, lembra? Então, Deus enviou o maná do céu. E aqui, sabe o que Jesus falou? O quê? Lá em João, capítulo 6, versículo 51, fala assim, ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Débora, este pão que o Senhor partiu aqui, ó, ele estava querendo dizer que era a carne dele. Lembra quando ele falou: este é o meu corpo que será partido, né? Então, ele é o próprio pão, o pão que desceu do céu. Então, Jesus é a água e ele é o pão, o pão do céu que Deus enviou. Então, depois que eles terminaram de ceiar, né, a ceia do Senhor, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. O que será que ele foi fazer lá? Jesus falou assim para os seus discípulos, ó: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem, fiquem vigiando. Então, alguns discípulos ficaram ali enquanto Jesus foi orar. Pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos. Sabe como os discípulos estavam?
Encontrou-os dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então eles levantaram. Aí vem aquele que me trai. Então quem estava chegando? Judas. Ele ainda falava. Chegou Judas, que era um dos 12, e com ele uma grande multidão armada. Olha só. Judas e com muitos soldados armados. Ai, o que é amado? Com arma. O traidor, que era Judas, havia combinado um sinal com eles, dizendo: qual era o sinal? Um beijo. O beijo. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Então Judas veio, ó, Caleb, ó, e ó o que ele fez, ó. Beijou o rosto de Jesus. Então os soldados sabiam que era ele. Então vieram e Pegaram Jesus! pegaram e prenderam Jesus. Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram, saíram com medo de que os soldados também o prendessem.